Olá pessoal, meu nome é Danilo Godoy Ferreira, que quero ficar conhecido por vocês como Danilo Ferreira. Sou de Campinas, tenho 23 anos e esse vai ser o Danilo Ferreira Política, Cultura, História e Outras Coisas. O programa que vocês vão saber tudo, como já diz o nome. Eu estou criando este canal porque quero ser historiador ou professor de história. Não entrei na faculdade ainda, mas posso entrar a qualquer momento e por isso quero mostrar um pouquinho dessas três áreas e mostrar o meu trabalho para vocês. Para abrir com chave de ouro, eu sei que estou estreando esse canal num momento não muito bom, que é essa pandemia do coronavírus, que fez o Brasil e o mundo inteiro parar com que todos ficassem em quarentena. E o primeiro assunto que vou falar aqui, só de eu falar em coronavírus, não precisa falar nada. É claro que é política. Para vocês saberem como vai ser esse canal. Eu sempre vou fazer a apresentação. Depois dessa apresentação, eu vou ler o texto que sempre vou ter como esse roteiro de fala. Mas esse texto vai ser sempre na onde vai ter o assunto da vez. E depois de eu ler, eu vou comentar e dar a minha opinião sobre aquele assunto. E hoje nós vamos falar sobre que o presidente da República, Jair Bolsonaro, quer interromper a quarentena, dizendo que o coronavírus é só uma gripezinha. O presidente Jair Bolsonaro critica governadores de estado por fecharem locais públicos devido à pandemia da Covid-19, ou coronavírus. O presidente da República deu um pronunciamento criticando os governadores de estado por fecharem locais públicos devido a essa pandemia, que está alastrando o país e o mundo inteiro, e a chama de gripezinha. Em um mês, não se fala em outra coisa a não ser sobre a Covid-19, ou coronavírus, uma doença respiratória que causou uma pandemia no Brasil e no mundo inteiro, e com isso, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele poderia fazer projetos em hospitais, ambulatórios e centros de saúde para tratar a doença. Não. Ele insiste em fazer o que já vinha fazendo, dizer besteiras sem sentido algum. É que todos os governadores de estado e os prefeitos de todos os municípios orientam que neste tempo de quarentena que as pessoas fiquem em casa, que não frequentem locais públicos e evitar a aglomeração de pessoas para que não pegue o vírus. O presidente faz ao contrário. Ele bate na tecla em interromper a quarentena e reabrir os locais públicos e a chama de gripezinha. Não é novidade que o presidente Bolsonaro, desde que iniciou sua gestão, sempre teve direito a várias polêmicas e diante de uma pandemia dessas, ele não agiu diferente. Claro, se fosse outro presidente, ele poderia ser contra ou a favor, mas pelo menos iria implementar projetos para o tratamento da doença. Mas ele prefere que as coisas se tornem em polêmica. Agora o que nós temos que fazer é aguardar os próximos capítulos dessa novela chamada Coronavírus, já que vimos que as nossas autoridades política e pública, uns fazem alguma coisa e outros não fazem nada. E além de não fazerem nada, ficam inventando coisa na onde não tem. Então o jeito é esperarmos as coisas acontecerem do jeito que tem que ser. Numa situação como essa, é fundamental que todas as autoridades políticas tomem as medidas necessárias para implementar projetos para tratar a doença. Mas o que a gente percebe é que nessa história, uma coisa. O lado A
e o lado B. O lado A é os governadores de estado e os prefeitos de todos os municípios, orientando a população que precisam ficar em casa se cuidando, se prevenindo da doença, os comércios e os demais locais públicos fiquem fechados, que é o certo. E o lado B, que é o nosso presidente interromper a quarentena e fala que é uma gripezinha. Dessa maneira dá a entender que nós temos dois países, não dois governos, um federal e o outro estadual. Porque os dois governadores tinham que chegar em comum acordo. Mesmo que em alguns aspectos eles podem ter opiniões diferentes, mas pelo menos eles iriam estar juntos para tomar as devidas providências para tratar sobre esse assunto. Só que estão separados. Além disso, o nosso presidente insiste em dizer que é uma gripezinha, sendo que muitas pessoas foram infectadas e mais de 1 milhão de pessoas sendo mortas. O Brasil inteiro parou. Ninguém pode se reunir para fazer reunião de família ou amigos. E ele diz uma coisa dessas? Não me surpreende em nada que ele tenha falado uma coisa dessas num festival de asneiras sem limites e só prejudicando a população. Só para vocês saberem, deu para entender que só de eu estar escrevendo esse texto e por eu ser contra Bolsonaro, dá a entender que eu sou petista. Eu não sou uma coisa nem outra. Nem Bolsonaro e nem PT. Nem de direita, nem de esquerda. O máximo que eu posso ser é centro. Que já vai para o lado dos partidos como PSB, Partido Verde, PTB, Rede, PDT, enfim. Mas fora isso, eu não defendo nenhum partido. E, portanto, só estou dando a minha opinião. Para encerrar, pessoal, vamos acompanhando sobre esse assunto pelos telejornais e programas jornalísticos, pela TV, rádio e os demais meios de comunicação para estar informados sobre o assunto. Quantos são os casos, as mortes, se continua ou se acaba. Porque é só uma fase. Isso vai passar. E nós vamos voltar para a vida normal de antes. E muita fé e pensamento positivo que isso vai acabar.